Dando continuidade aí, a equipe multiprofissional. O trabalho multiprofissional não significa que todos os membros da equipe de saúde necessitam e devem ter acesso a todas as informações sobre os pacientes. A troca de informações entre a equipe de saúde é necessária, mas deve ser limitada àquelas informações que cada profissional precisa para realizar suas atividades em benefício do paciente. Então, o que é que isso quer dizer? Que o paciente X, ele é assistido pelo médico especialista, pelo enfermeiro, pelo psicólogo, tá? Pelo assistente social, digamos. Tá? Então, esses profissionais, eles devem entre si, né, conversar sobre a situação de saúde desse paciente, tá? Sobre o seu tratamento. Por quê? Porque ambos estão trabalhando para esse paciente, em prol da saúde desse paciente, tá? Então, tudo que for revelado com relação à saúde, né, ao tratamento, que será benéfico ao tratamento desse paciente, deve ser, né, discutido na equipe. Digamos que o paciente revelou algo, né, bem pessoal para o enfermeiro, mas que isso não está ligado ao seu tratamento, ao seu estado de saúde, tá? Foi uma coisa que não tem nada a ver até com a instituição, certo? Então, esse enfermeiro, ele guarda isso em sigilo profissional. Não precisa revelar para os demais colegas. Por quê? Mesmo os que estão assistindo. Por quê? Porque não condiz, não tem nada, nenhuma ligação com o tratamento desse paciente, tá? E mesmo se tivesse alguma ligação com o tratamento desse paciente, o enfermeiro precisava conversar com esse paciente sobre a importância de divulgar, de falar esse segredo, essa revelação, para outro profissional que está cuidando deste paciente. Motivação ética do segredo. Né? Nós temos aí o pensamento deontológico, tá? Nós já vimos que deontologia são regras, então a privacidade é um direito moral do paciente, é uma regra que deve ser mantida dentro da instituição. Tá? O segredo profissional, além do respeito a este direito, possui um componente pragmático, pois sem sua preservação o profissional não teria garantias de sinceridade das informações e das revelações fornecidas pela pessoa com quem se relaciona, o que causaria prejuízo à relação estabelecida entre os dois. Então tem que haver uma confiança paciente e profissional. Tá? O profissional tem que confiar que o paciente está dizendo a verdade e o paciente tem que confiar no profissional para que ele venha a aderir ao tratamento. Tá? Então, a confiabilidade, quando mantida, favorece a diminuição dos sentimentos de vulnerabilidade e de vergonha que sofrem as pessoas quando afetadas por doenças, principalmente aquelas com alto poder discriminatório. Então, isso é uma coisa que acontece muito, tá? Trazendo para as minhas experiências, né, com relação às pessoas que têm um sofrimento psíquico. Elas não têm transtorno mental, mas estão passando por algum problema psicológico. Por exemplo, perdeu uma pessoa querida, né, que era bem ligada, uma tia. E daí ela não está conseguindo passar sozinha por esse sofrimento psicológico, né? E daí a gente orienta para que ela busque a psicóloga do CAPS,
mas devido à questão do CAPS, né, ser um local onde para alguma, né, população ser um local que só vá pacientes com transtorno mental, que no popular as pessoas chamam de doido, né? Muitas vezes a pessoa tem vergonha de ir. Por quê? Porque ela, na cabeça dela, né, ela acha que se alguém ver ela entrando no CAPS, vão dizer que ela tá, no popular, né, doida, né, com transtorno mental. E daí ela, por vergonha, não vai, né, buscar essa assistência. E daí nós temos que ver, né, e orientar esse paciente com relação, né, aos prejuízos que ele vai ter se não aderir a determinado tratamento, certo? Então, pessoal, esse segredo, essa confiança, ela deve ser criada, é o elo, né, o que a gente chama de elo de confiança, tá? Ela deve ser criada e estabelecida entre profissional e paciente para que ele venha aderir a instituição que ele precisa ir, para que ele venha aderir ao tratamento que ele necessita naquele momento. Violação do segredo como infração legal, tá? Então, dentro da legislação, o segredo profissional enquanto interesse público, o que é que ele viola? Ele viola a infração de ordem social sancionada pela norma penal no artigo 154. Tá? O artigo 154 diz: revelar alguém sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Então, legalmente, tá? Nós não podemos estar revelando nenhuma informação que nós tenhamos acesso por ser da nossa profissão, tá? E isso vai trazer dano ao próprio paciente, vai trazer dano à família, tá? E nós não podemos estar revelando esses segredos. Outra coisa, pessoal, aqui, com relação ao nosso paciente que vem a óbito, tá? Quando a gente quebra, viola o segredo profissional, nós podemos estar trazendo danos para a família, tá? Isso aí também entra no artigo 154 do Código Penal. Ok? Então, os profissionais de saúde não são obrigados a depor em juízo, revelando os segredos de seus pacientes em virtude do conhecimento dos fatos através do exercício profissional. Ok? Mais na frente, nós vamos ver alguns casos que a gente pode estar quebrando, né, esse sigilo. Que é agora, né? Quando o segredo pode ser rompido? O direito à privacidade e à confidencialidade das informações não é ética ou legalmente considerada como um direito absoluto. A quebra do sigilo pode se dar por meio do consentimento do próprio paciente ou de seu representante legal, por dever legal ou pela existência de uma justa causa, tá? Quais são essas justas causas que a gente pode estar quebrando, né, o sigilo profissional? Pelo consentimento do paciente, pelo dever legal, em casos de aborto e em alguns casos de justa causa. Vamos ver aí cada um deles, tá? No caso aí do consentimento do paciente, não se pode sonegar informações requeridas pelo próprio usuário sob a alegação de que estão submetidas ao sigilo profissional. Quando o pedido de informações provém de terceiros, pagantes, empregadores, seguro social, autoridade policial, as informações sobre o paciente podem e devem ser fornecidas como consentimento do paciente, seu representante legal ou pela família em caso de falecimento. Então vamos lá. O primeiro ponto, ele fala que o paciente ele tem direito a ter informações sobre a sua saúde,
tá? Então, dentro do sigilo profissional da equipe, o paciente ele tem direito a saber sobre o seu tratamento, sobre os seus exames, sobre o que está sendo feito com ele, tá certo? Outra forma que se pode quebrar, né, o sigilo profissional com o consentimento do paciente é nos casos, né, de terceiros pagantes. Por exemplo, o paciente é funcionário da prefeitura, tá? E daí ele arranja um exame pago pela prefeitura. Só que quando ele arranja esse exame que é pago, tá? Seja pela prefeitura, por uma instituição que ele trabalha, tá? A empresa diz logo que eles precisam saber do resultado, tá? Então, o paciente vai lá fazer os exames, fazer os procedimentos, sabendo que o segredo, né, não vai ser confidencial. Por quê? Porque quem está pagando vai saber, tá? Então, ele já tem que ter noção disso aí, tá? No caso dos empregadores, né? Eu sou enfermeira dos Correios. Então, eu presto, né, assistência aos funcionários dos Correios. Todos eles sabem que quando, né, vem até a mim e se eles tiverem alguma doença, por exemplo, doenças do trabalho, eu vou ter que informar ao meu setor, né? Aos chefes do correio que ele não pode mais desempenhar aquela função, tá? Então, os empregadores, eles já vão ter consciência disso e vai ser um consentimento dele, tá? Se ele busca assistência dentro da empresa em que ele trabalha. A questão do seguro social, né, também, né, algumas seguradoras de saúde, né, elas querem saber também o diagnóstico e o tratamento do paciente. O paciente tem que ser informado disso e tem que consentir. No caso da autoridade policial, muitas vezes, principalmente em pessoas que violam determinadas leis e daí elas, por muitas vezes, né, precisam de um laudo psiquiátrico, tá? E quem pede esse laudo psiquiátrico muitas vezes é a própria polícia, né, o próprio advogado dessa pessoa. E daí essa pessoa sabe, né, que esse segredo vai ser revelado, tá? Porque a polícia ela precisa saber como é que está o estado de sanidade mental desta pessoa, ok? E essas informações, né, elas são todas consentidas pelo paciente. Por quê? Porque o paciente faz sabendo que, né, quem pagou vai receber, vai ter essas informações. Quando diz aqui, né, seu representante legal ou família, ou em caso, né, da pessoa falecida. Então, em caso da pessoa falecida, a família vai saber que essas informações vão ser reveladas nesses casos aí, tá? E quando a pessoa for de menor ou vulnerável, seu representante legal vai saber que essas informações nesses casos vão ser reveladas. Outro caso, pessoal, que pode romper aí o sigilo é no dever legal, né? Revelação de moléstias compulsórias, maus tratos em crianças e adolescentes e em caso de apurações de crimes relacionadas à prestação de socorro médico ou omissão de socorro, tá? Então, o que é que quer dizer essas questões de moléstias compulsórias? Mas quando vocês pagarem saúde coletivo, vocês vão ver que nós temos algumas doenças compulsórias. O que quer dizer compulsório? Obrigatório. Então, nós precisamos preencher, né, umas referências, tá? Umas guias compulsórias, umas guias obrigatórias sobre a saúde, né, sobre a doença desse paciente. Então, por exemplo, se é um paciente com AIDS, então nós temos como profissional que preencher um formulário com relação à saúde desse paciente e esse formulário fica anexado na Secretaria de Saúde,
tá? Então, por dever legal, nós precisamos preencher essas guias que são compulsórias, é o que a gente chama de doenças compulsórias. Os maus tratos em crianças e adolescentes e a violência doméstica, ela também entra nessas notificações, que é o que a gente chama de notificações compulsórias. Não são doenças compulsórias, não. São notificações compulsórias, tá? E em caso, né, de crime, homicídio, né, não prestou o socorro, não prestou assistência, né, em caso de negligência, né, isso pode ir à justiça e a gente precisar, né, quebrar esse sigilo profissional. Aí outro caso, pessoal, é no caso de aborto, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele fala, nos casos de abortamento, mesmo que provocados, a revelação das informações deve seguir as regras regentes do segredo profissional, não devendo ser rompido o sigilo em prejuízo do paciente quando este estiver ameaçado de sofrer sanções penais, tá? Então, né, no caso de alguma penalidade, né, que esse paciente ele venha a sofrer, né, por estar em casos clandestinos, né, fazendo isso em locais clandestinos, tá? Se o profissional souber onde é essa clínica clandestina, ele vai romper esse segredo, tá? No caso, né, para que isso não mais ocorra, certo? Portanto, não cabe aos profissionais e estabelecimentos de saúde divulgarem quaisquer informações que possam ser desfavoráveis aos seus pacientes. Logicamente que, quando a gente revela esse local, nós não podemos estar expondo o paciente, certo? Que veio a essa prática, né? Que veio realizar essa prática. E algumas situações, né? Situações em que, existindo colisão de interesses e de direitos, um deles, no caso, o direito à privacidade deve ser sacrificado em benefício de outro direito, por exemplo, a vida ou a saúde de outra pessoa ou da coletividade, tá? Então, seria o mesmo caso aí, né, do aborto que nós falamos acima, certo? Então, muitas vezes, né, a gente revela o local que está acontecendo esse aborto, né, que é clandestino, em prol dos nossos pacientes e da coletividade. Se a gente puder, né, quebrar esse sigilo sem revelar o paciente, como fala no slide acima, tá? Isso será benéfico, porque nós estamos, né, trabalhando nas duas coisas, tanto divulgando um local, né, que vai trazer malefícios para a coletividade, tá? Quanto nós estamos preservando a imagem desse paciente. Segredo e administração de serviços de saúde, tá? A obrigação de administradores dos serviços de saúde em efetuar medidas tendentes a minimizar as violações dos princípios éticos e garantir o caráter sigiloso das informações. Essa obrigatoriedade, independente da natureza do atendimento efetuado, se público ou privado, se ambulatorial ou hospitalar, se é serviço pago, conveniado ou gratuito. Então, isso quer dizer uma coisa que nós já falamos, que o corpo administrativo do serviço de saúde, ele tem que manter também o sigilo profissional, tá? Independente desse serviço prestar, né, assistência pública ou privada, se for um serviço gratuito, conveniado, não importa. O sigilo profissional deve ser mantido por todos os funcionários, todos os profissionais daquela instituição. Como nós já falamos, desde aquela pessoa que acolhe até, né, os chefes gerais, né, a direção, o corpo administrativo, tá? No caso de auditorias e peritos, o que é que acontece? Os auditores,
né, os profissionais que são auditores e peritos, ele também tem a obrigação do sigilo profissional, tá? Então, eles têm direito a consultar o prontuário, pois também estão cobertos pelo sigilo profissional, né? Como a gente já escuta muitos, quem pode ter acesso aos prontuários do paciente? Apenas os profissionais que estão assistindo, cuidando desse paciente, tá? Aí você pode pensar, mas os auditores, né, que vêm fazer uma fiscalização geral, não estão cuidando do paciente X. Sim, eles não estão cuidando, mas como eles são auditores, eles vão fiscalizar o serviço que está sendo prestado a esses pacientes naquela instituição, então eles também têm a obrigação de manter o sigilo profissional quando eles, né, fiscalizam determinado prontuário, tem acesso, né? A consulta deve ser realizada no próprio estabelecimento, não devendo o prontuário ser enviado para outros locais. E somente nos casos de dever legal deverão ser enviadas cópias do prontuário ao juiz, tá? Então, o prontuário ele nunca pode sair da instituição, tá? Em alguns casos, né, de dever penal, né, que os auditores vejam algo errado, então pode-se enviar uma cópia ao juiz, tá? E quando os auditores vão fiscalizar, esses prontuários têm que ser na instituição, eles não podem tirar o prontuário da instituição, tá? Com relação ao segredo informática, prontuários informatizados auxiliam e facilitam ações em prol do paciente, mas também carregam um potencial de violação da privacidade e da confidencialidade de dados, principalmente os nominativos, se não houver preocupação com a garantia desses princípios éticos por parte dos quais se administra o sistema de informações. Então, infelizmente, a gente sabe que a tecnologia ela nos traz essa insegurança, né, com relação à violação. E nós temos hoje, né, o trabalho com prontuários eletrônicos, né, com tudo informatizado, tá? Então, infelizmente, corremos esse risco da violação. Então, por isso que quem trabalha nessa parte, né, da informática dentro da instituição de saúde, ela deve recorrer ao máximo de segurança para que essa violação não aconteça com os prontuários do paciente, tá? E para a gente encerrar, pessoal, nós temos o nosso código de ética, tá? Que fala sobre o sigilo profissional. Então, no artigo 28, ele diz que devemos respeitar o natural pudor, a privacidade e a intimidade do nosso cliente, tá? Nós já falamos isso, tá? Daí a questão de nós mantermos o segredo com relação às revelações. Artigo 29. Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei, tá? Então, tudo que o nosso paciente nos confidencia deve se manter segredo. Artigo 54. Publicar trabalho com elementos que identifiquem o cliente sem sua autorização, tá? Então, aquela questão de quando nós vamos fazer estudos de caso, quando nós estamos trabalhando com pesquisa científica, nós não podemos estar revelando o paciente. Quando a gente vai tirar fotos do nosso paciente, nós precisamos pedir a autorização desse paciente para a divulgação dessa foto. Ok, pessoal? Então, nós encerramos por aqui, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijos.